Vou chamar aqui o nosso querido Pedro Nogueira, analista da Scopus Investimentos e um cara que acompanha há algum tempo já a nossa querida IOSP Maxion. Coloca o... Aí, está aí. Pedro Nogueira na tela para vocês. Pedro, bom dia. Muito obrigado por ter cedido aí o seu tempo. Sei que você é um cara muito ocupado aí, entre esse mundo de análise de empresas para cobrir. E queria que você começasse falando para a gente o seguinte: como é que é o mindset, né? Como é que o analista de investimentos faz para organizar aí o trabalho dele, o que ele procura numa empresa para dizer se ele quer comprar ou não aquela empresa, além, é óbvio, do preço, né? De tela, preço atual. Bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Primeiro de tudo, bom dia a todos. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer, né? Sabe que você chamando, eu venho rápido. Então, fica tranquilo. Mas acho que, sem me alongar muito, né? O que é importante? Acho que, primeiro, assim, conceitualmente, entender que quando você compra uma ação, eu já falo, né? O que eu acho interessante olhar quando você está atrás de uma empresa para colocar na sua carteira, mas acho que primeiro você tem que entender que você não está comprando um papel que você vê o preço ali mexendo todo dia, né? Você está comprando a participação numa empresa. Então, você tem que analisar a empresa e não o mercado, né? Acho que esse é a primeira dica, assim, importante. Então, dado que você está comprando uma empresa, você tem que olhar e ver a posição competitiva dela. Poxa, aquela empresa tem alguma vantagem competitiva? Ela tem algum diferencial que permite que ela, enfim, gere retornos, lucro, caixa, de forma mais consistente e acima, né, dos concorrentes? Então, é esse tipo de coisa que você tem que buscar, né? Então, assim, por exemplo, para ficar um pouco mais palpável, quando você olha a empresa de commodity, por exemplo, uma vantagem competitiva muito clara é ser a empresa com menor custo de produção. Commodity não é uma coisa que a empresa pode ir lá e colocar preço, né? Ela é um preço, vamos dizer, igual para todo mundo. Então, quanto menor o custo de produção daquela empresa, mais lucro ela vai ter no final do dia, né? Então, é esse tipo de coisa que você tem que olhar aqui. Eu trouxe um exemplo ilustrativo. Acho que isso é muito importante. E dado que você está comprando uma participação numa empresa, você tem que ler o máximo possível sobre a empresa, né? Então, assim, o que eu gosto de fazer? Tem um documento no site de relação de investidores de toda a empresa, que eles soltam mais ou menos uma vez ao ano, às vezes eles corrigem um ponto ou outro, que chama-se formulário de referência. Ali tem o ponto 7, que fala tudo sobre a empresa, desde assim, da história dela, os últimos anos, até, enfim, descreve os produtos que ela produz, os serviços que ela presta, fala do mercado, da concorrência. Então, acho que, assim, você tem que ler tudo aquilo que está a seu alcance sobre a empresa. Isso é muito importante. Deixa eu só falar uma coisa. Isso que o Pedro está falando, gente, você acha em todos... É isso que ele falou. Você acha em toda empresa... Tem no site, tem um lugarzinho chamado Relação com Investidores, ou Relações com Investidores. Lá você vai achar esse formulário de referência. Todo ano eles soltam um, às vezes tem uma mudancinha ou não, mas lá você acha tudo sobre a empresa. E esse ponto 7 esse seria o ponto ideal para começar, não é isso, Pedro, na sua opinião? Exatamente, porque ali conta a história da empresa, né? Então, não só a história dela, mas descreve o que ela faz. Então, poxa, a gente vai falar aqui de IOSP, por exemplo. Claro, a gente vai trazer aqui os pontos principais, um pouco mais mastigado, mas, poxa, se alguém aqui se interessar, eu aconselho muito entrar lá no site de relação com investidores da IOSP, abre o formulário de referência mais recente, vai no ponto 7, que você vai ver exatamente o que a empresa faz, nos mínimos detalhes, assim, descritos pela empresa. Então, acho que esse é sempre o meu ponto de partida. Isso acho que é uma dica interessante. E no formulário de referência, gente, também tem os principais riscos da empresa, tem tudo. Na verdade, o formulário de referência realmente é o melhor lugar para você começar a fazer análise, e você nem precisa de matemática nesse caso aí, é só para você entender a tese geral assim, da empresa e entender os diferenciais. E aí eu queria já puxar, Pedro, para a IOSP Maxion, que eu sei que você está louco para falar de Suzano e Vale, mas eu não vou
O IOSP Maxion, que é um pedido aqui do pessoal que acompanha a gente aqui no Morning Call. E aí eu queria que você desse um panorama geral aí. Primeiro, vamos começar se vocês estão comprados no papel, né? Vocês estão skin in the game, né? Como o pessoal diz. E aí, eu só lembrando uma coisa, gente, analista de investimento, ele pode ser buy side ou sell side, como a gente chama aí, o pessoal gosta de falar aí na Faria Lima, no mercado financeiro em geral. O buy side é o analista estilo Pedro Nogueira, que está dentro de uma asset, né, de uma casa de investimentos, e então eles compram o papel, ou não, é claro, né? Ele faz a análise antes para que o gestor dele resolva, então, se vale ou não a pena. Então, ele monta a tese e apresenta. É mais ou menos isso, né, o Pedro? Exatamente. Acho que, de forma simplificada, o buy side, né, que sou eu dou a recomendação para o meu chefe, vamos dizer assim. E aí, IOSP? Como é que nós estamos com o IOSP na Scopus? Bom, vamos lá, né? Então, assim, a gente, começando pelo final, a gente está comprado em IOSP. E, assim, explicar um pouquinho do porquê a gente tem IOSP na carteira, né? Uma posição relevante. E, assim, a gente tem uma filosofia de investimentos que é por onde eu quero caminhar aqui, né? Que é a justificativa da compra. Que ela é pautada em 4 pontos que a gente vai quebrar aqui, né? Mas, no primeiro momento, o que são? A empresa é feita de pessoas. Então, para ela ser boa, tem que ter gente boa ali dentro. Então, o primeiro ponto tem que ter boas pessoas ali dentro tocando o negócio. Ela tem que ter um excelente negócio, né? E o que é um excelente negócio? Você ter vantagens competitivas robustas e duradouras, né? Resistentes. Ela tem que estar a um bom preço para a gente poder comprar, porque não adianta ser uma empresa boa, mas ela está muito cara. E ela tem que estar do lado certo da história. Vamos quebrar, né, um pouquinho cada um desses pontos. Boas pessoas, assim, o board, ou seja, o conselho de administração e a diretoria estatutária da empresa é composta por gente de primeiríssima qualidade, assim, né? O CEO está na empresa, ele está no cargo de CEO desde 2014. O antigo CEO, que saiu em 2014, se tornou o presidente do conselho de administração, e ele faz parte da família IOSP, né? E acho que no conselho tem gente muito variada que tem competências complementares, né? Então, assim, acho que tem gente da VEG, que é uma empresa assim, excelente, que até é acionista da empresa. Acho que talvez o nome mais famoso que o pessoal de casa mais vai conhecer é o Henrique Breda, da Alaska, que também são acionistas relevantes. Então, assim, o pessoal que está ali dentro, tocando o dia a dia da empresa, não podia ser melhor, conhece muito bem o negócio e o mercado. E acho que a base acionária também é muito importante, né? O maior acionista é a família IOSP, que tem algo como 15%, seguida da Alaska, que tem algo como 11%, vindo o Family Office, né? Da VEG também, tem algo como 7%. Então, essa galera que está lá dentro, tocando o dia a dia, também tem o skin in the game, né? Parte relevante do patrimônio deles está alocado na empresa. Então, essas pessoas fazem de tudo para tocar o negócio da melhor forma possível. Agora, a IOSP faz o quê, Pedro? Oi, desculpa? A IOSP faz o quê? A IOSP, ela produz rodas e logarinas e chassis, né? Os componentes estruturais. Então, assim, eles têm as divisões de rodas, tanto rodas de alumínio e de aço para veículos leves, que é o carro que a gente tem em casa, ou veículos comerciais, vans, caminhões, enfim. E o componente estrutural é o que a gente chama de esqueleto do carro, né? É o chassi do carro, basicamente. E acho que, assim, até indo para onde eu estava falando do negócio, né, das vantagens competitivas, eles são o maior produtor de rodas do mundo. Eles produzem algo como 50 milhões de rodas ao ano. E pensando em termos de participação de mercado, olhando para rodas, que é o que tem a maior representatividade na receita, eles, em rodas de aço, eles são os maiores produtores de rodas de aço do mundo. Tem algo como 19% do mercado. O segundo colocado tem algo como 12% a 15% do mercado. Roda de alumínio, eles são 8º ou 9º posicionados no mercado, né? O primeiro é um chinês, os chineses são os grandes produtores de rodas de alumínio, mas eles têm uma relevância assim, gigantesca, né? Em termos de volume, são os maiores produtores de rodas do mundo disparado. Isso por si só já é uma
uma vantagem competitiva, né? Porque para você tornar esse negócio viável, você precisa ter muito volume. Para diluir, né? O que a gente chama de diluir custos fixos. Então, isso já é uma barreira de entrada para um novo entrante. É um business global, né? Por favor. E isso traz uma proteção, né, para o investimento, é isso? De certa forma, né? O que eu diria é que traz uma proteção para o modelo de negócio. Então você tem que pensar assim, vamos dizer que amanhã chega um cara com dinheiro infinito e fala, tudo bem, eu vou replicar a IOSP Maxon, eu vou fazer a IOSP Maxon 2.0. Ele até pode construir as fábricas, mas será que ele vai conseguir vender tanta roda assim a ponto de tornar o negócio viável? Então é isso que a gente chama de uma barreira de entrada, né? Dificulta a concorrência de chegar e vir e fazer aquilo da mesma forma que a empresa faz. Acho que outra barreira de entrada muito relevante assim é o fato dela ser uma empresa global, ela é uma multinacional, ela está nas Américas, ela está na Europa, ela está na África, ela está na Ásia. E por que isso é uma barreira de entrada, né? A roda não é a mesma, a roda que a gente tem aqui nos carros no Brasil não é a mesma roda que os carros na Europa têm, por exemplo, apesar delas serem muito semelhantes, por questões de qualidade e segurança, né? Então, cada região tem os seus padrões de segurança. Então, para você ser capaz de operar na escala que a IOSP opera, você tem que ser capaz de produzir rodas com a mesma qualidade, mas atender a requisitos diferentes. E nisso tem muita tecnologia empregada, né? Eu até gosto de falar que roda parece ser um bicho muito simples, mas não é. Tem muito mais coisa por trás daquilo do que a gente imagina. E além disso, né, eu acho que a diversificação global do negócio também traz uma segurança maior. Porque, por exemplo, quando a Europa vai mal, a demanda, por exemplo, na Europa começa a cair, ou tem recessão na Europa, algo do gênero, poxa, ela pode estar indo bem nas Américas, ou indo bem na Ásia, ou indo bem na África. Então, isso acaba compensando um pouco, né? E acho que é até interessante da gente falar, via de regra, tá? 30% da receita está nas Américas, 30% está na Europa, 30% na África e o resto na Ásia, né? É pouco, não é uma empresa muito sensível à China, então, por exemplo. Não tem, desculpa, até corrigindo, não, 30% na América do Norte, 30% na América do Sul, 30% Europa e o resto na Ásia e outros, que outros têm a África também. Mas ela não tanto, né? Até porque, assim, como eu disse, a China, eles são grandes produtores de roda, principalmente de alumínio. Eles são muito fortes nisso. Então, assim, o negócio deles, onde eles têm mais espaço para crescer é na Ásia, tá? Mas é num lugar que talvez as pessoas não esperem tanto, assim, que é a Índia. Rapidamente, né? Falando por que é a Índia. A Índia tem uma população quase tão grande quanto a da China, mas a densidade veicular é infinitamente menor. Eu não estou querendo dizer que a Índia vai virar uma nova China, não é esse o meu ponto, mas o gap é tão grande, mas tão grande que mesmo que ele seja preenchido em partes, já gera um crescimento assim razoável para a empresa que acabou de abrir inaugurar uma fábrica de rodas de alumínio lá. As montadoras estão crescendo muitos volumes de rodas de alumínio. Então, assim, em termos numéricos, é a maior oportunidade da empresa. E eles estão investindo mais lá, é isso, Pedro? Eles acabaram de inaugurar uma fábrica lá e, assim, eles construíram a fábrica de tal forma que eles conseguem aumentar a capacidade muito rápido. Então, vamos dizer que essa fábrica tenha demorado 3 anos para ser construída. Se eles quiserem dobrar o tamanho, a quantidade de rodas que eles produzem lá, eles vão fazer isso muito mais rápido. Então, essa é a grande aposta deles, né, no momento. E aí, deixa eu só te interromper um pouquinho, só para explicar, gente. Por isso que às vezes você vê uma notícia assim, falando a Índia está com um lockdown forte lá de Covid, e aí essa ação, por exemplo, reage mal no mercado, e você não viu a notícia, ou você viu a notícia, mas não ligou uma coisa com a outra. Por isso que é importante você entender qual é a empresa, porque aí você vai saber, não, isso é temporário ou não é, e aí você vai tomar a sua decisão de investimento. Eu só queria, Pedro, só para resumir aqui, por enquanto, né?
A gente passou aí por governança, que você disse que é ok, o pessoal aí, skin in the game, bom conhecimento de negócio, conhecimento técnico para negócio, né? Não é que os caras sabem fazer roda, né, gente? Warren Buffett é um grande investidor na Coca-Cola e eu duvido que ele saiba fazer uma Coca em casa. Mas são grandes conhecedores do negócio. Tem alguns diferenciais aí mercadológicos. Primeiro, é uma das maiores produtoras do mundo, então, na escala muito grande, está bem posicionada geograficamente. Até me corrija aí, hein, Pedro, se eu falar muita besteira. Alguma besteira eu acabo sempre falando. E perspectiva é esse lance da Índia, é isso? Perspectiva futura. Aí a minha pergunta que ficou sobrando aqui é o seguinte: tá barato ou tá caro? Agora, nesse momento, conforme você começou a falar aqui, IOSP está subindo 0,80, não sei se o mercado está assistindo a gente, aí olhando você descrever a tese, já está comprando desesperadamente, obviamente, eu não acredito que seja verdade, mas tá aí, está subindo 0,80, mas no ano, eu estava vendo antes da gente entrar no ar aqui, caiu, eu acho que 14% mais ou menos, né? Então, a minha pergunta porque às vezes a pessoa olha o negócio, caiu 14%, caiu 80%, então é hora de comprar. Isso você já desmistificou ali no começo, dizendo que não é bem assim, né? Você olha, e aí o pessoal que está assistindo deve ter notado o tanto de informação que está nessa uma empresa e nesse resumo que o Pedro está fazendo, e para vocês entenderem como o analista faz esse trabalho todo de olhar não só a composição da roda, como é que os caras produzem, onde é que eles estão, de onde vem a receita, como é que são os custos, estrutura de custo, diversificação geográfica, riscos e etc. Mas e às vezes aí o camarada às vezes olha o preço de tela e fala, caiu 10, vou comprar. Porque é assim, né? Não é assim, né, Pedro? Como é que vocês... Caiu 14, estou entendendo, vocês estão comprados, né? Significa que vocês compraram em algum momento desse ano ou algum tempo atrás. E hoje é uma empresa que ainda está barata, vale a pena entrar, na opinião de vocês aí, ou não? É só para quem já está posicionado? Assim, acho que... Primeiro de tudo, eu não estou habilitado a dar recomendações, né? Mas eu acho que, conceitualmente, pensando assim, como que a gente pensa aqui? Via de regra, se eu tenho na carteira hoje, significa que eu sou comprador. Porque se eu não tenho na carteira, é porque das duas, uma, ou eu acho que está cara, ou eu acho que a empresa não é boa. Então, entendi. Em teoria, se eu, digamos que eu tenha caixa infinito, eu estaria comprando IOSP adoidado. E assim... Acho que... Vocês trabalham com preço-alvo, Pedro, ou não? Vocês só vão esperando as condições mudarem? Se mudarem as condições, os fundamentos, aí eu saio dessa empresa. Eu acho que não faz tanto sentido trabalhar com preço-alvo, né? Porque daí você imputa algo científico, você dá um caráter de ciência para algo que não é tão ciência assim, né? É muito difícil você vai chegar e falar, puta, aquela empresa vale R$ 53,27. É muito difícil fazer isso, né? Então, a gente trabalha com bandas de valor, né? E a gente procura comprar quando a gente vê uma distância muito grande do preço para essa banda de valor, tá? E assim, olhando mais especificamente no caso da IOSP, né? Primeiro eu vou falar o que eu acho do preço dela e depois eu vou falar por que eu acho que o preço dela tá ali, né? Poxa, assim, tem algumas métricas de valuation que a gente gosta de olhar, uma delas é o preço sobre lucro, né? E hoje, eu estava até pegando o dado aqui um pouco antes de vir para cá, ela está a 4,4 vezes lucro, que para a gente é um pouco, assim, é uma barganha, né? Se olhar uma empresa dessa qualidade, a múltiplos dessa natureza. E acho que outra análise que a gente faz é pensar o custo de reposição, algo que eu até citei aqui um pouco mais cedo, que é, poxa, se amanhã vem alguém e quer replicar a IOSP Maxion, quer construir uma IOSP Maxion 2.0 do zero, quanto custa, né? É difícil estimar esse valor, mas ela no mercado hoje vale algo como 1,9 bi de reais. Me parece muito pouco para você replicar uma empresa que tem 32 fábricas em 15 países, assim, é a principal produtora de rodas do mundo. Isso me parece muito deprimido, 350, 400 milhões de dólares. Então, de diversas métricas, nos parece muito barato, né?
E por que está muito barato? Acho que tem alguns fatores, alguns que são mais impressão minha, enfim, até tirado um pouco de conversa com a empresa, que dizem respeito a talvez uma percepção de risco Brasil, né? Então, apesar da IOSP ser uma multinacional, não enxergam a IOSP como uma multinacional, enxergam ela como uma empresa brasileira que vende seus produtos lá fora. Então, imputam uma carga Brasil problemática, até o que vocês estavam, enfim, você estava falando até um pouco mais cedo, você sabe muito melhor que eu. Isso pesa no muito Brasil, para a empresa. Estava falando de sucupira, quero deixar bem claro aí, porque senão o STF vai confundir as coisas. Eu estou falando de sucupira, gente. Tá bom, tá bom. E acho que também não enxergam a empresa como uma empresa de alta tecnologia, né? Talvez até não deem valor. Putz, é uma empresa brasileira, dificilmente vai ser uma empresa de alta tecnologia, e é o oposto. Mas também tem, acho que o ponto principal, dois, na verdade. Um é relativo ao medo da demanda, né? Há uma expectativa global de recessão ano que vem, Europa, Estados Unidos, e tem-se na cabeça que a demanda está muito baixa ou vai ficar muito baixa. E acho que tem um dado muito interessante, que assim, nos últimos anos, 10 milhões de carros deixaram de ser consumidos. E deixaram de ser consumidos não porque não tinha demanda, mas porque não tinha oferta. Semicondutores, isso carros, né? O que a gente dirige, nós, né? Com a família, enfim, pela falta de semicondutores. Mas, por outro lado, há uma demanda represada, né, que não foi atendida e que vai ser atendida ao longo do ano que vem. Então, ela deve assentar, mas não vai ser o colapso que é o que se espera. E, por outro lado, caminhões e vans e veículos comerciais como um todo foram extremamente demandados, estão sendo extremamente demandados, até ao ponto da empresa estar pensando, né, no aumento de capacidade produtiva de produtos relacionados a veículos comerciais. Porque eles estão tendo que trabalhar em terceiro turno, que é muito mais caro, afeta a margem da empresa, no fim do dia afeta o lucro que ela vai gerar para o acionista, né? Então, assim, o buraco não é tão embaixo quanto se espera. E o outro ponto é o endividamento da empresa, que ao longo da pandemia ficou muito alto, tiveram que renegociar as dívidas, eles estão trabalhando no chamado liability management, né? O que é isso? É você tentar alongar sua dívida, tornar ela mais barata, enfim, reestruturar seu endividamento. E eles estão fazendo isso de forma, assim, perfeita. Tem um indicador que chama-se dívida líquida sobre EBITDA, né? Então, a sua dívida bruta menos o caixa dividido pela geração de caixa operacional, o EBITDA, que chegou a 9 na pandemia, hoje está 2,2 vezes. E eles gostam de trabalhar entre 1,5 e 2. E como eles fazem isso? Pagando dívida e aumentando a geração de caixa. E eles estão fazendo isso super bem, assim, a gente acredita totalmente que eles vão ser capazes de chegar nessa banda de referência deles o quanto antes. Pessoal, Pedro, eu obviamente, eu ficaria, você me conhece, a gente ficaria conversando sobre isso durante horas a fio. Eu não posso, infelizmente, fazer isso, mas queria agradecer a sua participação. Eu queria pontuar uma coisa que eu acho que é extremamente importante, gente, para vocês que estão aí tentando alguma coisa no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores não é o mercado financeiro, é a parte do mercado financeiro. É o tanto de informação que um analista profissional vê. Isso é bom e é ruim, né? Às vezes vira muito ruído e acaba até contaminando a análise, mas o tanto de interesse que você deve ter pelo negócio que você vai virar sócio. Quando a gente fala como analista que você está virando sócio e que a ideia é que você pense como um sócio daquela empresa, é isso que, de forma resumida, o Pedro apresentou para a gente aqui. Tá bom, Pedro? Muitíssimo obrigado pela sua participação e vamos conversando, porque vão ter mais... Pedro entende muito sobre várias empresas e com certeza voltará aqui para mais uma aula, né? Sobre análise, nesse caso aqui, sobre IOSP Maxion. Para quem não sabe, IOSP, se vocês quiserem ver cotação, etc. e tal, MYPK3 na Bolsa de Valores, para vocês verem aí o gráfico e terem alguma noção do que tem acontecido com a ação nesses dias. Lembrando que a ação é um preço de tela, e quando você faz um investimento, você está pensando aí que talvez você tenha que esperar um pouquinho para
usufruir daquela tese, né? Para a tese amadurecer, como o pessoal gosta de falar no mercado financeiro. Pedro, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço, Rodrigo. Poxa, estou super à disposição. Só me chamar que eu venho correndo. Fica tranquilo. Beleza pura.